Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Enquanto você encontra o texto, tem um versículo no Novo Testamento que sempre falou muito ao meu coração, um versículo escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 9, ele tem uma expressão que ele diz assim a respeito dos cristãos: abatidos, porém não destruídos. Eu acho essa frase muito profunda. Abatidos, porém não destruídos. Nesta carta do apóstolo Paulo, ele está falando sobre as batalhas que nós travamos constantemente, que nos enfraquece, que nos fragiliza. Nós somos seres humanos e, enquanto humanos, nós sofremos momentos difíceis e isso gera fragilidade. Por isso que ele diz abatidos. Mas logo em seguida, ele continua a sua frase e na continuidade ele diz: apesar de podermos enfrentar momentos de abatimento, nós continuamos lutando, porém não destruídos, não entregues. E esse verso ele é profundo porque ele mostra que, de fato, todos nós, por mais que enfrentemos circunstâncias que nos traga dificuldades, sentimento, às vezes até de impotência diante da luta, dificuldade de encontrar um caminho, uma solução, ainda assim permanecemos lutando porque a poderosa mão do Senhor se manifesta sobre nós. Sabemos que Deus cuida de nós. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, o cuidado de Deus para conosco. Deus cuida, Deus ampara, Deus protege, Deus sustenta, Deus revigora, Deus reanima. O Senhor age por meio da sua graça sobre cada um de nós. Portanto, nós temos a plena consciência de que a nossa vida não é um desperdício. Nós não estamos entregues ao acaso. Nós cremos que a poderosa mão de Deus tem conduzido a cada um de nós dia após dia. O Senhor é quem nos supre. Todos nós, sem exceção, o Senhor continua manifestando a sua graça e o seu cuidado. E o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, mostra o cuidado de Deus para com Elias. Elias foi um profeta de Israel que enfrentou o rei Acabe. Naquele período, não só o rei Acabe tinha força enquanto monarca, mas também a esposa do rei Acabe era uma figura de liderança muito forte e muito cruel, que era Jezabel. E havia uma espiritualidade voltada para uma ideia, uma concepção de um Deus chamado Baal. E a idolatria no coração do povo para com Baal era muito grande, era muito forte. E Elias, ele se coloca nas mãos de Deus diante desse enfrentamento, e diante do enfrentamento com esses poderes, com essas forças, ele se sente profundamente abatido e fragilizado. Ele não só se sente perseguido, como de fato ele é perseguido. Ele não se sente só ameaçado, como de fato ele é ameaçado. Porque em alguns momentos nós podemos falar de sensações que temos que estão presentes no nosso imaginário. Tem momentos que achamos que estamos sendo perseguidos, mas não estamos. Tem momentos que achamos que está todo mundo contra a gente, mas não está. Tem momentos que as nossas emoções nos enganam. Mas a situação de Elias no capítulo 19 não é esta, não é de um imaginário de alguém que acha que está sofrendo uma perseguição, mas sim um fato de alguém que está sofrendo diante do chamado, da vocação de Deus para ele. Ele foi chamado para dizer que só Deus tinha todo o poder nos céus e na terra, e para quem conhece a história, há toda aquela batalha que ocorre em que os profetas de Baal pedem para que derrame fogo do céu sobre o holocausto, e eles vão clamando, clamando, clamando até perder a voz, nada acontece, e quando chega a vez do profeta, de Elias, Elias manda jogar água, ele manda cavar ao lado, encher de água, como se Elias dissesse assim: ó, agora eu vou mostrar o que Deus pode fazer mesmo, né? E mesmo encharcando tudo de água, ele pede a Deus que envie fogo dos céus, e Deus envia fogo dos céus, consome o holocausto, seca a água, e Elias sai vitorioso daquela batalha. Só que no dia seguinte, Elias se sente mal.
se sente abatido, se sente enfraquecido. No comportamento humano, algumas coisas simples, que não se compara com essa situação, mas algumas coisas simples acontecem com a gente. Numa semana, por exemplo, no seu trabalho, que o trabalho exige muito, que é muito intenso, que é muito desgastante, que é muito pesado, depois que passa aquele momento tenso, o dia seguinte, o dia que você relaxa, é o dia que você sente a dor no corpo, o dia que estoura alguma doença psicossomática porque se abaixou a resistência, é o dia que você está mais cansado do que nos dias difíceis, porque o seu organismo ele luta naquele momento da tensão. Mas quando a tensão passa, aí você se entrega, e quando você se entrega, o cansaço te domina. Isso aconteceu com Elias no dia seguinte. O texto diz assim, versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de comer, de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: sai daí e fica diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Geu, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Geu matará. Quem escapar à espada de Geu, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Até aí. Uma história que desperta em nós muitos sentimentos, muitas sensações. O texto mostra para nós o medo que tomou conta de Elias. O medo que surgiu no coração de Elias logo depois dessa grande vitória. Mesmo tendo derrotado vários profetas de Baal, ele, ao ser ameaçado por Jezabel, ele se sente profundamente ameaçado. E ele foge. Ele foge. E é tão interessante pensar no que passa pela cabeça de Elias, que ele foge para salvar a vida e, ao mesmo tempo, ele pede para Deus tirar a vida. Não é só Elias que é confuso, não. Nós somos também. Elias falou assim: deixa eu fugir, senão eu morro. Aí, quando ele chega no lugar seguro, o Senhor quer morrer. Você queria morrer porque não ficou onde estava, morria rapidinho. Mas o fato é que Elias está lidando com essa sensação de fragilidade, mesmo diante de uma vitória excepcional. O fato é que Elias está profundamente cansado. E na Bíblia nós temos vários personagens que pedem a mesma coisa que Elias, para Deus tirar a vida, porque não quer mais viver, devido ao cansaço.
ao desgaste, à inquietação da alma. Mas Deus fala com Elias e começa a tratar, a cuidar de Elias. E o texto vai falar que a primeira ação cuidadosa de Deus para com Elias foi cuidar fisicamente de Elias. Elias caminhou no deserto por um dia, caminhou, seguiu e encontrou um lugar para se deitar, debaixo de um zimbro. Ele se deitou naquele lugar, sentiu vontade de morrer e ele orou a Deus. Na sua oração, ele abre o coração e diz assim: Deus, olha, tira a minha vida porque eu não sou melhor que ninguém, não sou melhor que os meus pais, não sou melhor do que os meus antepassados. Mostra a dor pela qual Elias estava passando. E ele deitou e dormiu. Dormiu. De repente, um anjo do Senhor o toca e diz para ele assim, ó, levante-se e coma. Levante-se e vá comer. E de maneira sobrenatural, ali onde ele estava, havia um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro com água. Esta ação de Deus em prover o que Elias precisava naquele momento para o seu sustento é o cuidado físico de Deus. É Deus trazendo a Elias o que ele precisa para se manter vivo, para continuar a vida. Para não fazer uma greve de fome. Para não ficar sem o básico necessário para a sua sobrevivência. É Deus cuidando. Deus cuidou do corpo físico de Elias, das necessidades que ele possuía. Deus providenciou algo para ele comer, providenciou para ele beber, e além disso, sabe o que Deus fez? Deixou ele dormir. Porque há momentos que a gente precisa dormir, né? Tem horas que é necessário descansar. Porque senão o corpo não se recupera. Senão nós não nos recuperamos. E o cuidado de Deus é tão minucioso que Deus vê a necessidade de Elias e cuida dele, até mesmo nestas questões que são básicas e que muitas vezes nós podemos deixar de lado na reflexão bíblica e teológica. Nos preocupamos com a ideia da espiritualidade, da intimidade na vida de oração com Deus e na leitura da Bíblia, que podemos às vezes nos esquecer do cuidado com o corpo. Apesar de termos a compreensão de que o corpo é templo do Espírito. E nós precisamos cuidar do templo do Espírito. E Deus mostra aqui o cuidado dele com Elias, mesmo Elias não sabendo que toda essa ação de Deus é uma forma de Deus revelar seu cuidado. Levanta, você já dormiu bastante, agora come, agora bebe, agora pode voltar a dormir mais um pouco. Agora descansa de novo, agora levanta, caminha. Não sei qual foi o pace do Elias, mas ele deu uma caminhada boa, ele foi numa toada boa, ele fez a sua caminhada. É o cuidado de Deus. E uma das coisas que eu queria trazer para você aqui nessa noite, para nós, é que Deus cuida de nós. E nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Deus cuidar da nossa vida e também no que se refere ao cuidado físico. Como você cuida do seu corpo? Como você cuida da sua própria vida? Você descansa o suficiente? Você cuida, pelo menos de maneira um pouco mais cuidadosa da sua alimentação? Não significa que você não possa comer bobagem de vez em quando, porque de vez em quando é bom, né? Mas como você cuida? Porque às vezes nós vamos entrando num descuido, que nós vamos sofrendo, vamos tendo dificuldades, nós não conseguindo fazer o que é preciso ser feito, porque nós não deixamos que o próprio Espírito de Deus nos dirija do que precisamos cuidar. Dormimos tarde, comemos mal, não nos exercitamos. E isso gera consequências, porque quando vamos tomar decisões, muitas vezes nós não estamos bem. Você chega no seu ambiente de trabalho, precisa tomar decisões sérias, mas você não está refletindo com clareza. Porque isso mexe conosco. E nesse texto, até mesmo esse cuidado de Deus é revelado. Deus olha para Elias na sua dor, no seu sofrimento, no seu medo, no seu receio, e depois de um dia marcado por uma grande batalha que exigiu dele muito esforço físico, emocional, e Deus fala assim: eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento, pode dormir, descansa, levanta, come, bebe água. Eu lembro que quando a gente era criança para adolescente, né, lá em Assis, uma das coisas que os colegas, eu, meus irmãos faziam, quando achava ruim de alguma coisa, ia para o quarto e não queria comer. Entrava no quarto, a mãe, vem comer, não vou comer. Né? Como se isso fosse gerar um sofrimento para o pai e para a mãe. Às vezes gerava mesmo, né? Mas ficava lá
né? Se o namorado terminasse, não, tô sem fome, né? Tô sem fome. Quando namora é assim, depois quando casa, não, briguei, mas vou comer agora. A vida vai mudando, né? A forma de lidar com a ansiedade tem transições. E a gente vai fazendo isso e a gente não vai cuidando do próprio corpo. Nós vamos nos afligindo, causando mais sofrimento para nós mesmos. E Deus revela o seu cuidado. Deus fala, olha, cuide, atente, e Deus manifestando. Deus não só cuidou do corpo, mas aqui eu vejo Deus cuidando das emoções também de Elias. Depois que Elias comeu, o texto bíblico vai dizer que ele se levantou, caminhou bastante, 40 dias e 40 noites, uma caminhada muito longa. Aí ele entrou numa caverna, ele passou a noite na caverna, e quando ele estava lá, ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Deus faz uma pergunta para Elias. Deus diz assim, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde. Elias diz assim, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Ele fala para Deus o que ele está sofrendo. É um desabafo de Elias. Elias diz assim, olha, Deus, eu tenho sido zeloso com a tua causa, mas os demais moradores de Israel, eles romperam a aliança, deixaram a aliança com o Senhor de lado. Eles derrubaram os teus altares, se prostraram diante de Baal. E eu fiquei sozinho, só sobrou eu aqui, Senhor. Eu estou sozinho. Toda essa fala de Elias é uma fala na qual Deus a acolhe como um processo terapêutico de cura emocional. Deus deixa Elias pôr para fora a dor que ele está sofrendo. É Deus cuidando das emoções. Deus não só providenciou o que ele precisava para que o físico pudesse permanecer bem, mas agora Deus está revelando o seu cuidado, dizendo assim, olha, senta aqui e me fala, por que tanta aflição no teu coração? O que está doendo? O que está pegando? O que está acontecendo? Por que você está querendo até morrer? E Elias desabafa. Elias fala. É Deus cuidando das emoções daquele profeta. E Deus também, da mesma forma, cuida das nossas emoções. Quando estamos cansados, estressados, atarefados, indignados, preocupados, Deus cuida emocionalmente da gente, acolhendo até mesmo a nossa expressão de dor, acolhendo a nossa fala de indignação, acolhendo até a nossa reclamação. Deus ouve. Deus se coloca aqui como aquele que está com os ouvidos abertos para poder acolher a dor do seu servo. Esse é um cuidado de Deus. Deus cuida também das nossas emoções. E nós precisamos abrir a Ele o nosso coração. Porque tem momentos que nós estamos irritados demais, irritados com qualquer coisa. Você já se sentiu irritado por qualquer coisa? Alguém fala alguma coisa perto de você, você já fica irritado. Alguém está mastigando perto de você, você já fica irritado. Porque a irritação ela vai tendo, ela vai escalonando, né? Você tem hora que assim, eu tô inconformado, mas você fica inconformado com algumas coisas. Só que se você não trata, se você não deixa aquilo ser moldado no teu coração, você vai ficando irritado com tudo, com todos, e você começa a não ter controle. E Deus fala, por que você está tão irritado assim? Por que você está tão irritado? Por que você está tão nervoso? Está nervoso por quê? Por que você está tão desesperado? Fala para mim, é o cuidado emocional de Deus. É Deus manifestando esse cuidado conosco. E Ele cuida constantemente das nossas vidas. E Ele fez isso com esse personagem bíblico, trazendo cuidado, amparo, sustento, trazendo a direção. Eu tenho sido zeloso, Senhor. Eu tenho sido zeloso para contigo. O Senhor fala. Depois que ele desabafa, o texto continua. O texto continua trazendo outros momentos na vida de Elias, trazendo outro agir de Deus para com ele, mostrando que Deus continua revelando o seu cuidado. Depois que a manifestação de Deus se revela por meio de um cicílio suave, Deus faz uma pergunta de novo para ele. Deus fala assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Se você ler na sua Bíblia, no versículo 13, e se você ler também no versículo 9, a pergunta parece a mesma, não parece? A tradução aí está igual, não está? O que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 9.
Versículo 13. O que você está fazendo aqui, Elias? Igualzinho, não é? Mas você acredita que no original hebraico não está? E no original hebraico não está igual. Não são as palavras. É o tom. O tom da pergunta. Quando Deus manifesta o seu cuidado com Elias, no versículo de número 9, Deus está perguntando assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias responde. Quando chega no versículo 13, Deus está falando mais ou menos assim: o que você está fazendo aqui ainda, Elias? Tem diferença, não é? Na língua portuguesa, eu colocando ainda na tradução, já mostra a diferença da pergunta. O que você está fazendo aqui ainda? Sabe quando você chega para alguém e fala assim, como é que você está? A pessoa fala, aí você chega e diz assim, como é que você está? Aí chega depois de um ano, você pergunta, mas você está assim ainda? Você está entendendo? É a pergunta de Deus agora. Por quê? Porque agora Deus mudou a forma de cuidado. Deus cuidou emocionalmente. Deus falou, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias desabafou, eu tenho sido zeloso para com a tua causa. Provavelmente na tradução de vocês, deve estar escrito, tenho sido zeloso no versículo 10. Porque tem diferença nas traduções. Está assim, tenho sido zeloso. Quando você chega no versículo 14, acrescenta-se uma palavra na resposta de Elias. Nesta sim ele fala, tenho sido extremamente zeloso. É como se Elias estivesse dizendo assim, eu falei para o Senhor o que está acontecendo, o Senhor não entendeu? Então deixa eu falar, eu tenho sido extremamente, absurdamente, profundamente zeloso com a causa do Senhor. E eu estou sozinho nessa. Porque Elias, ao ouvir a voz de Deus, entendeu o toque do Senhor no seu cuidado. Mas agora num cuidado que se revela através de um puxão de orelha, de um chacoalhão. E este versículo traz para nós a manifestação do cuidado de Deus espiritual para com a vida de Elias. Deus cuidou fisicamente, Deus revelou cuidado emocionalmente, mas agora Deus volta o seu cuidado para a espiritualidade, para a confiança, para o prosseguimento de Elias diante da situação que ele está enfrentando. O que você está fazendo aqui ainda? E aí Elias repete a sua resposta, dando ênfase naquilo que ele acha que é prioritário, que é o zelo que ele tem. Diante disso, o que Deus diz para ele? Fala assim, olha, eu entendo a dor e o sofrimento que você tem passado, mas a vida continua. O seu ministério ainda não acabou. Vá agora, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, você ainda vai ungir Azael, você vai ungir Jeú e você ainda vai preparar o seu sucessor. Tem muito chão ainda pela frente. Você tem ainda muita coisa para fazer. Você tem um chamado, você tem uma vocação. E não é só isso. Não se esqueça de que ainda eu preservei 7.000 que estão na mesma situação que você, que ainda não dobraram seus joelhos diante de barro. É como se Deus estivesse dizendo aqui, não venha se fazer de vítima que você não está sozinho. O cuidado emocional já foi, agora é o cuidado espiritual. A vida continua, vamos seguir. É excepcional a forma como o texto mostra esse cuidado de Deus, até mesmo gradativo. Fortalece Elias fisicamente, restaura as suas emoções e, em seguida, o responsabiliza novamente da sua vocação e do seu chamado. É o cuidado de Deus. Cuidado de Deus em todos os momentos na vida de Elias. O cuidado de Deus para com o seu servo que enfrentou uma grande batalha, que apesar do medo, experimenta uma manifestação de Deus diante dele para que ele continue. E Deus também cuida de nós espiritualmente. Todos nós aqui já enfrentamos grandes batalhas que às vezes tenta nos esfriar espiritualmente. Essa expressão é muito conhecida por nós. Nós vamos nos acostumando com tudo, vamos nos adaptando e às vezes nós vamos desistindo de algumas coisas. E Deus vem por meio de sua graça dizer para nós, olha, tem muita coisa ainda para ser feita. Mesmo quando nós tentamos dar respostas, né? Ai, Senhor, mas eu sofri isso. Ah, mas me disseram aquilo. Ah, mas a situação não é fácil. Ah, Senhor, mas só eu estou fazendo. Bom, a gente é como Elias, a gente tem uma lista de desculpas e justificativas. Mas aí vem Deus e fala assim, o que você está fazendo aí ainda? Sai desse lugar, levanta, segue. Pode voltar para Damasco, filho. Tem muita coisa para fazer. Não vai acabar assim, não. E aí, então, ele retoma o caminho de Damasco. Quando nós olhamos para o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, nós vemos tudo que ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos viver esse cuidado de Deus, para que nós pudéssemos experimentar esse cuidado de Deus por meio do Espírito dele que habita na gente. Deus cuida do nosso físico, e Deus nos dá consciência para cuidar do nosso físico.
Ouça a voz do Espírito de Deus falando com você nos excessos que você comete. Porque muitas das batalhas que nós enfrentamos é porque nós não ouvimos a voz de Deus ou não damos atenção à voz de Deus no cuidado do nosso próprio corpo. Às vezes nos desgastamos tanto e não conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio. E a voz do Espírito está falando com a gente, não faz isso. Mude seus hábitos. Cuide mais de você. E às vezes a gente faz questão de ignorar a voz de Deus. Lembre-se que Deus cuida da sua vida emocional. Independente de qual seja a batalha que você esteja enfrentando, desabafe com Deus. Fale com Deus. Das suas preocupações, dos seus medos, das suas inseguranças, da sua indignação, da sua revolta. Fale com Deus, desabafe com Deus. Os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir a sua oração. O sacrifício de Jesus naquela cruz foi para que nós pudéssemos encontrar socorro nele. E sabermos e nos lembrarmos que o véu foi rasgado e que nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Portanto, tudo que nos inquieta, tudo que nos apavora, pode ser posto diante de Deus. E Deus acolhe as nossas orações. E deixe Deus reacender a chama da sua vocação, do seu chamado espiritual. Puxa o ar um pouquinho aí, faz assim, ó. Se você está respirando ainda, é que Deus ainda não terminou a obra que Ele tem para fazer na sua vida aqui. Porque no dia que Ele terminar, você pode ter certeza que aqui você não respira mais. Aí você vai estar na glória. Você vai estar muito melhor que nós aqui. Mas enquanto você ainda tiver... Não importa quantos anos você tem, Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Espiritualmente você continua ainda com o chamado. Não importa a idade. Não importa quanto tempo. O pastor ele pode jubilar com 35 anos de ministério. Você acredita? 35? É cedo, né? Dependendo de quantos anos começa, lógico, né? Eu quando comecei com 10, não, tô brincando. Comecei com, 19. Bom, vamos mudar. Já estou fazendo 35, né? Não, falta um pouquinho ainda. Mas o fato é que depois de 35 anos de ministério, a jubilação é só um termo institucional. É só um termo eclesiástico, porque a missão, a obra, a vocação, o serviço, a comunidade continua na vida da gente. Continua. Até chegar o dia em que o Senhor disser, tá bom para você aí, vem para cá. Aí acabou. Aí é o momento que nós estaremos na presença dele. Mas até lá, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que a voz de Deus pode estar dizendo para você, você está aí ainda? Você está com essa desculpa ainda? Você está acomodada ainda? Eu já ouvi as suas reclamações, levanta e volta. E que Deus possa falar ao seu coração e que você sinta nessa palavra dele o cuidado dele com você. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vou pedir para o louvor vir aqui à frente. Deus tem falado com você? Deus tem falado em relação ao cuidado com o seu corpo, ao cuidado com as suas emoções, ao cuidado com a sua espiritualidade? O que Ele tem falado com você? Qual é a frase que você escuta num cicio suave? Qual é a voz que você escuta? Qual é a pergunta que surge? Qual é a ordem que é dada por Ele? Depois do terremoto, depois da tempestade, depois do vento forte. Qual é a voz que vem do cicio? Senhor meu Deus, obrigado pelo teu cuidado para conosco. Mesmo quando estamos profundamente abatidos, cansados, com medo, depois de fazermos tantas coisas que exigiu tanto de nós, mesmo nos sentindo despreparados, incapacitados, fragilizados, o Senhor continua revelando o seu cuidado para conosco. E nós queremos te agradecer, ó Pai, nessa noite por esse cuidado maravilhoso. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que possamos, ó Pai eterno, ouvir e obedecer à voz do Senhor. Como Elias, que levantou e comeu, que voltou a dormir e depois prosseguiu. Como Elias, que ao ouvir a tua voz desabafou. Como Elias, que após ouvir, ó Pai eterno, a sua ordem dizendo volta,
Ele voltou. Que nós possamos também responder de maneira obediente. Ser conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Coloque-se em